Tá ao vivo, tá ao vivo. Vou começar conversando. Essa live ficará gravada e quem não viu depois verá. E o tema aí, conforme está no título, é por que eu não coube em uma rede social só. As pessoas me perguntam: George, tu tá criando várias redes sociais, por que tu não cria tudo, fala tudo em uma rede social só? Porque aí é que entra a explicação, porque eu não coube e nem vou caber em uma rede social só. Tem gente que tem uma trajetória de vida em linha reta, começa em uma área e vai nela até se aposentar. A minha trajetória, até por estratégia de vida e por querer viver outras experiências, gostar de conhecer outras culturas, não foi assim. Ela teve muitas trajetórias diferentes. Olha só de onde eu vim. Eu comecei na agricultura junto com meu pai. Nós caminhávamos ali uns 6 km por dia para ir para a roça. Nasci na roça, depois fui para uma cidade mais um pouco desenvolvida, mas ainda assim caminhávamos para a roça para fazer nossas plantações junto com meu pai. Meu primeiro emprego fora da minha cidade, no caso foi até em outro estado. Eu era da Bahia, fui para o estado do Tocantins, no qual conheci outros estados, que foi vendas externas. Aí eu fui para a área de vendas. Depois, essa paixão de me conectar com pessoas, conhecer outras culturas, eu saí e fui para o chão de fábrica. Conhecer áreas de conferência, operador de empilhadeira, como que era a liderança. E daí fui fazer entregas também em São Paulo. E aí as mudanças foram acontecendo. Entrei na estrada, fui motoboy. E aí fiquei entre idas e vindas nessas funções. Fui motorista de van. Fui motorista particular executivo, entre outras coisas. Então não tem como eu contar tudo em uma rede social. Às vezes senão eu vou misturar muita coisa. Então TikTok, qual eu tô falando sobre a minha jornada na estrada. Aliás, eu vou até tirar o TikTok para outra modalidade que eu quero acrescentar e que ele deixar só o Quai falando sobre estrada. Criei um Facebook para falar sobre motos, outro para falar sobre o chão de fábrica, e existem muitas outras questões, como por exemplo a política. Todo mundo tem raízes políticas que eu ainda tenho cautela em falar, porque eu sei que pode gerar muita repercussão. Eu não vou mentir para vocês, eu tenho receio de falar, porque eu sei que atrapalha. Até mesmo eu, que tenho muita função, me atrapalha. Quando eu for falar, eu vou tentar ser o mais coerente possível, sabe? Para não ter atrito e trazer todos os lados para minha rede social. Entender o que é melhor para o país. Essa é a realidade. Mas eu já estou pensando em criar uma rede para falar sobre política também. Então, essa é uma das explicações porque as pessoas me perguntam: por que você não fala tudo numa rede só? Tem gente que já fala que eu já estou misturando as coisas, mesmo eu separando. E um dos motivos é esse. Eu não coube em uma rede só. E talvez não vá caber. Por quê? Porque eu sou multifunção. Tem funções que eu já passei, outras que eu estou voltando. Por exemplo, agora eu estou voltando para a área de estrada, que é uma área que eu amo de verdade, sabe? A área da segurança. Sou apaixonado por segurança na estrada. Todos os sentidos, mas estrada principalmente, no qual eu tive algumas vivências de, sei lá, estar vivendo a estrada e saber que alguma pessoa que eu conhecia se acidentou. Então isso me tocou bastante em criar o movimento Jornada Estrada Segura, que é um movimento que eu dou dicas no Quai e no TikTok sobre seguranças, o que eu fiz para me livrar de acidentes, o que você tem que fazer, e muitas dicas que eu vivi, muitas dicas eu vivi, outras eu tiro do nosso Código de Trânsito Brasileiro, do CTB. Então,
fica aí um pouquinho do resumo por que eu não coube em uma rede social só. Que eu tô criando várias, que as pessoas me perguntam, cara, você tá criando várias. E talvez eu ainda vá criar, talvez não, eu vou criar mais outras para falar de outras skills que eu tenho, de outras habilidades. Ou de repente outras para falar sobre política. Você vai vivendo muitas experiências e não faz sentido você guardar para você. Na pandemia mesmo, me veio esse start. Eu lia bastante, entendeu? Eu aprendia bastante. E aí eu estudei sobre um tópico que fala sobre lixo cerebral. Acumula uma coisa assim, que é quando você acumula muita coisa e não usa. E eu pensei, rapaz, tantas pessoas, até em grupos que eu entrei de WhatsApp, de colegas que me colocaram referente à segurança na estrada. Quantas pessoas têm tanto conhecimento? Por exemplo, nós que viveu a estrada, faz curso MOP, curso de carga indivisível, entre outros cursos referente à segurança na estrada, primeiros socorros, e não usa, a gente se mantém calado. A gente ganha de bônus, um exemplo, o certificado, que é o que as empresas querem. Mas será que a gente não pode se comunicar para quem quer ouvir, óbvio, e falar para os colegas? E falando para quem quer ouvir, esse é um dos motivos que eu crio várias redes sociais. Porque de repente, eu tô falando no TikTok sobre estrada, o cara não se conecta com estrada. Mas aí eu vou para o Facebook falar sobre moto, aí tem cara que já se conecta com moto. E aí eu vou para outro Facebook falar sobre chão de fábrica, e tem outro cara que não se conecta com moto, mas se conecta com chão de fábrica. Então, é bacana viver isso, entendeu? Entender como que é o lado do motoboy. Eu entendo isso, eu vivi isso. Eu fui motoboy antes de existir os aplicativos. Depois fui com o aplicativo. Eu entendo o que é viver a estrada, porque eu vivi a estrada. E graças a Deus vou viver novamente. Agora, graças a Deus, eu consegui uma oportunidade de voltar para a estrada. Eu vivi o que é vendas, porque o meu primeiro trabalho foi vendas. Aliás, eu voltei a audácia, vou pegar esse gancho aqui de falar sobre vendas, de até marcar meus primeiros patrões do meu primeiro emprego, que foi vendas. Olha que bacana. Tu tem teus patrões ainda na rede social? Fala pra mim. Eu tenho. Eu vou marcar eles aqui agora. Então, poderia marcar entre outros. Meu patrão de motorista executivo, meu patrão da van. Estão todos aqui no meu Instagram, sabe? Você vê que às vezes não é uma quantidade grande, mas é um público selecionado, sabe? Isso é bacana. Selecionado não, qualquer pessoa que quiser vir pode vir, mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas não querem saber de falar de coisa séria. As pessoas querem falar de coisas que, sei lá, agrade elas. E essa trajetória de fazer com que eu mudasse de emprego e de cidade fez com que eu mantesse essa postura de falar de coisa séria, de falar de moto, de falar de vendas, de falar de estrada, de entender as dores de cada pessoa que está vivendo essas funções, de entender sobre o chão de fábrica, entender também as dores, isso que importa, de entender sobre a questão do agricultor, que, modéstia à parte, foi o meu primeiro contato falando-se de trabalho, que meu pai era agricultor, desde criança que eu ia para a roça com o meu pai. Então fica aí alguns acréscimos do porquê que muita gente me pergunta e muitas das vezes eu fico calado, porque talvez eu teria uma explicação grande. E hoje eu digo, vou resumir aqui no Instagram o porquê que eu, e na rede vizinha também, vou postar esse vídeo, porquê que eu não coube em uma rede social só. Porque todas essas são a minha história. Se eu for falar de vendas, faz parte de mim. Falar de agricultura faz parte de mim. E não é tipo um exemplo, eu querer entrar na vida de ninguém, tomar as dores de ninguém. É a minha vida, é o que eu vivi e muitas coisas que eu vivo. E gostar de cada cultura que eu passei.
E depois eu vou fazer um vídeo aí falando sobre um exemplo que muitas pessoas chegam numa área e ficam porque às vezes ela se deu bem nela. E quando você sonha em alcançar o extraordinário, ou muitas das vezes vai além de dinheiro, é conhecer pessoas, conhecer cultura, você acaba trocando, essa é a realidade, entende? Então, vamos finalizando por aqui, para não ficar muito longo o vídeo, porque você viu, a história, ela acaba uma complementando a outra. Eu já falei um pouco sobre o porquê que muitas pessoas trocam, e não tem nenhum problema com isso, desde que você queira desenvolver. Tem gente, por exemplo, eu já passei por algumas fases que tem gente que ficaria feliz da vida, e eu quis trocar. Então, os meus códigos, às vezes eu tenho um código que para mim, muitas das vezes, eu quero alcançar um código maior, mas tem pessoas que querem alcançar os códigos que eu já alcancei em algumas funções. Entende? E não tem nenhum problema com isso. Cada um tem um sonho e é necessário explorá-los. Vamos finalizando por aqui. Ficou aí a minha explicação por que eu não coube em uma rede social só. Certo? Até mais.